Geralmente a melhor forma da gente aprender é combinando essas coisas. A gente tem vários déficits no nosso ensino de aprendizagem. Justamente tem uma área de pesquisa que é aprender a aprender. Como melhorar a aprendizagem. E todos nós somos todos os tipos de aprendedores. A gente aprende visualmente, auditivamente, por meio de sensações. Então, quanto mais você estimula os receptores de maneira diferente, melhor fica esse aprendizado. Tanto o aprendizado de alta performance quanto o aprendizado básico. E isso acontece principalmente por conta dos processos de memória. A memória, ela é um processo de conexões. Então, quanto mais você usa estímulos diferentes para ligar a sua memória, mais fica conectado. A gente tem uma memória altamente eficiente, e isso é muito necessário, em esquecer coisas. Porque é muito caro para a gente manter informações. Falam que se você lembrar de tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece em um dia, você entupiria o teu cérebro, o teu HD em um dia. Ou seja, você tem que esquecer coisas para reter somente aquilo que é importante, né? Sim. Então, às vezes, é interessante até você entender isso, como é que funciona esse processo, até para você ajudar, talvez, a escolher como fazer essa seleção, né? Sim. Me falaram uma vez que o aprendizado está intimamente ligado às emoções. Sim. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Entre os processos de memória, a gente tem uma área chamada amígdala, que é a principal região que processa as emoções do nosso cérebro. E a amígdala, ela tem um papel importantíssimo em fortalecer memórias emotivas. Tem um exemplo muito interessante de um menino, ele foi atendido por neuropsicólogos e ele teve um acidente vascular cerebral, ele teve uma parada cardiorrespiratória e acabou perdendo oxigênio no cérebro. E aí ele teve uma área específica que demanda muito oxigênio, que é o hipocampo afetado. Essa área é a principal região que forma as nossas memórias. E aí a gente tem algumas diferenciações na memória, e uma delas é a declarativa, que é a memória de fatos autobiográficos, coisas que aconteceram comigo quando eu fiz aniversário, pessoas que eu conheci e etc. Eventos passados seus, da própria pessoa. Essa é a nossa memória episódica. E a gente tem também na memória declarativa a memória semântica, que é a memória de letras, a memória de sentenças, a memória de fatos como Brasília é a capital do Brasil, as ruas onde ficam. E ele perdeu a estrutura que forma essas memórias, então ele não conseguia mais formar memórias. E quando ele estava fazendo o teste de memória declarativa, 1 minuto depois de fazer o teste, ele não lembrava nem de ter feito. Caramba. E aí, quando ele estava fazendo o teste, a mãe dele viu isso e começou a chorar. Ele abraçou ela e começou a chorar junto. O psicólogo viu que a situação estava delicada e decidiu interromper o teste naquela semana. Na semana seguinte, ele voltou para retomar os testes. E quando ele foi fazer, ele não se lembrava do psicólogo, ele não se lembrava de já ter feito, ele não se lembrava de já ter ido até o hospital, onde ele estava sendo testado. E quando... Qual foi a patologia que ele teve? Ele teve um trauma por falta de oxigenação no cérebro que lesionou, destruiu o hipocampo dele, que é a região que forma memórias declarativas. Ela ficou... Tá, eu só quero saber disso. Ela ficou sem oxigênio, mas ela chegou então a ser prejudicada. Isso aparece em exame de imagem? Tipo uma espécie de necrose, talvez? Isso, exatamente isso. Aquela área... Porque a gente tem algumas áreas que necessitam de mais oxigenação. Então, depois de 3 minutos, já é um período crítico. As áreas do cérebro começam a morrer, elas começam a necrosar, porque elas não recebem mais o suporte de nutrientes necessário. Entre essas áreas, o hipocampo é uma delas. O córtex pré-frontal também é uma delas. Mas no caso dele, foi especificamente o hipocampo. Uma areazinha bem pequenininha que fica até do lado da amígdala, essa região que eu falei que processa as emoções. E aí, essa região dava para ver na imagem que ela estava preta. Porque não tinha, era para estar cinza se tivesse neurônios ali, mas não tinha mais neurônios. Então ele tinha um buraquinho no cérebro, justamente na área onde fica o hipocampo, que forma as memórias declarativas. Ele esqueceu da irmã dele, ele esqueceu do nascimento da irmã dele, ele esqueceu da namorada dele, dos amigos dele, de várias coisas que ele aprendeu na escola. E ele não conseguia formar novas memórias de fatos e eventos pessoais. Perdendo-se o hipocampo, é possível você terceirizar essa função específica para outras áreas do cérebro, ou realmente foi uma lesão que vai prejudicar o cara mesmo pro resto da vida? Prejudicou ele pro resto da vida, mas com reabilitação ele conseguiu usar algumas estratégias e outros processos de memória para conseguir manter algum tipo de atividade e autonomia, que é a parte principal
da reabilitação neuropsicológica é promover autonomia e funcionalidade para a pessoa. Dependendo da lesão, a coisa mais comum que tem é a pessoa perder algum tipo de autonomia, ela precisa de ajuda, porque ela não consegue lembrar mais das coisas, como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai lembrar onde ela guardou as coisas. Mas então, aí entra o papel da amígdala, que é uma outra região também envolvida na memória. Quando ele foi retomar aquele teste, ele começou a chorar. Ele não lembrava de ter feito o teste, ele não lembrava do neuropsicólogo, ele não lembrava de nada de que tinha acontecido, e ele não sabia porque ele estava chorando, mas ele estava chorando. Porque ele tinha uma memória emocional relacionada àqueles eventos. Então, mesmo na ausência do hipocampo, a amígdala conseguiu manter pistas emotivas que deram algum tipo de memória para ele. Isso pode explicar traumas que algumas pessoas têm sem entender porquê, mas às vezes passa numa rua, sente um cheiro que desperta uma emoção forte, a pessoa não lembra exatamente porquê? Sim, com certeza. A nossa amígdala, ela é preparada para nos causar medo e ansiedade e angústia em situações de perigo. E às vezes coisas aleatórias se associam a situações de perigo ou a lembranças ruins, por exemplo, um término de namoro, e aí aquele cheiro que é o perfume que ela usava pode desencadear uma memória muito ruim. E às vezes não tem uma memória clara, você nem lembra que aquele é o cheiro específico dela, mas você começa a sentir nostálgico, porque a sua amígdala está ativando em resposta àquele estímulo específico. Quando ela associou ele a um evento triste, a um evento traumático para a pessoa.